Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui, aula 4, conteúdo relacionado à parte de hardware. Então essa aula 4 vai ser a nossa última aula relacionada ao termo hardware. Então vamos finalizar a parte que diz respeito ao grupo dos equipamentos, a parte física, ao grupo dos hardwares. Tá? Então aqui a gente dá seguimento falando das interfaces, né? Aulas anteriores nós falamos a respeito de dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos mistos, dispositivos de armazenamento. Hoje a gente vai falar a respeito das interfaces, também conhecido como portas de comunicação. O que seriam essas interfaces ou portas de comunicação? Então aqui nós temos uma imagem de uma placa-mãe, né? A placa-mãe nós vimos ela como on-board e off-board, mas vimos ela em sentido em pé. Agora nós deitamos esta placa-mãe e vamos falar a respeito dessa configuração que liga os dispositivos periféricos ao computador, conhecido como interfaces, né, que ligam uma face à outra, ou conhecido como portas de comunicação. Vejam bem, aqui nós temos uma interface PS2, normalmente utilizado para teclado, para mouse, né. Temos também aqui uma interface serial, né, também conhecido como RS232, é uma interface que ligava muito mouse antigamente, né? Era um padrão um pouquinho mais antigo, mas liga dispositivos aí em geral, né? Temos aqui porta paralela, também para impressoras, scanners, né? Também utilizado, uma interface um pouquinho mais antiga aí, utilizado para vários dispositivos. Inclusive, um dos meios de comunicação entre dois computadores também poderia utilizar, há tempos atrás, aí, a porta paralela. Aqui nós caracterizamos uma placa-mãe sendo on-board, né? Por quê? Ela tem o adaptador VGA, ou seja, o adaptador de vídeo, já vem conectado junto à placa, ou seja, aquele esquema do on-board que já vem conectado, impresso em chip, diretamente à placa-mãe, né? E off-board, nós temos aqui os barramentos PCI para conexão. Temos também a respeito das interfaces portas USB, né? A USB que conecta praticamente todos os tipos de dispositivos. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito das portas USB porque ela merece uma importância um pouquinho maior aí. Mas de um modo geral nós conectamos o que na USB hoje? Teclado, mouse, scanner, impressoras, webcam, microfone, fone de ouvido, além de outros dispositivos como por exemplo câmeras, câmeras digitais, né? Filmadoras. Também podemos conectar através das portas USB HD externo, dispositivos de armazenamento externo, celulares, né? Então praticamente serve para todo tipo de conexão. Aqui nós temos uma placa de áudio, né? Uma placa de som on-board. Então apesar de ser on-board, ela tem um pouquinho mais de conectores. De um modo geral, as placas on-board, adaptadores on-board, eles têm uma entrada, uma saída e microfone, né? Aqui ela tem uma configuração um pouquinho melhor. Tá? Também podemos identificar nessa placa-mãe lá o chip de controle norte e o chip de controle sul, chamado Norte Bridge, Sul Bridge, que auxiliam no processamento matemático e gráfico, né, o processador. Lá atrás, em amarelinho, temos os bancos de memória, né? E aqui o soquete ou o encaixe do processador. Tá? Então aqui, de um modo geral, uma vista das interfaces, né, ou portas de comunicação, né, desta placa-mãe. Aqui nós temos uma placa-mãe que oferece conexões um pouquinho mais modernas, né? Continuamos lá com as PS2 ainda disponível, USB também disponível aqui nessa placa, que já vinha anteriormente. Aqui para o vídeo nós temos uma interface um pouquinho diferente. É um vídeo on-board, que ele tem o VGA, mas também tem o DVI, que é um adaptador mais recente. Tá? Principalmente, falando em vídeo, nós temos o HDMI, mais recente ainda. Né? Praticamente é o que está sendo utilizado tanto para laptops, placa-mãe, conexão em geral para vídeo, né? HDMI. Temos aqui uma USB diferente um pouquinho, que é as USBs que tem aquele conector ali dentro azul, que identificam ela como sendo 3.0. Temos o adaptador de rede, adaptador LAN, e aqui o áudio, como eu falei no slide anterior, né, uma entrada, uma saída e microfone. Temos barramento, né, um PCI apenas, um PCI Express, aqui definido em preto e azul os bancos de memória. Né? Outro ponto importante aqui,
o chipset que seria o Northbridge, que é o chip que auxilia o controle, né, de algumas informações, como processamento matemático. Gente, chipset, às vezes vocês vão ouvir falar esse termo chipset. Ele é um chip, é um componente de hardware, né, um microchip que ele auxilia no funcionamento de alguns dispositivos. Então, esse cara ele pode ser chamado de Northbridge, e aqui ele está sendo chamado como chipset, porque ele está dando principalmente o modelo desse chipset. Ele é o Intel B75. Então, quando eles vão trazer normalmente o modelo, ele vai falar chipset e o modelo. Se ele quer generalizar, ele fala Northbridge, porque todas as placas-mães têm Northbridge, nem todas têm Sulbridge, como nesse caso aqui nós não temos Sulbridge, né? Então o chipset também passa a ser aí o Northbridge. Aqui também temos o socket para o processador, também conhecido como CPU, né? Os outros dispositivos, como eu já comentei em aulas anteriores, são dispositivos menos importantes, como capacitores, resistores, aí, que não fazem tanta diferença em termos de concurso. Tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito da USB, né? Que é uma porta de comunicação muito utilizada, e eu acabei de comentar. Serve para conectar praticamente todos os tipos de dispositivos, né? E o USB vem desse termo aqui, Universal Serial Bus, barramento universal para ligar dispositivos em série. Então, um barramento universal. Então, a ideia foi algumas empresas, entre elas Microsoft, Intel, a Apple, que se reuniram a fim de criar uma porta de comunicação que fosse universal, né? E aí o termo universal. Para ligar dispositivos em série, quantos? Até 127 dispositivos na mesma porta. Então isso aqui vai funcionar mais ou menos como um hub ou como uma extensão para vários dispositivos. Eu conecto 10, 20, 30, até 127 dispositivos e o próprio sistema do computador, o sistema operacional, ele consegue gerenciar esses dispositivos através de uma única porta, né? Aqui nós temos algumas divisões que são utilizadas aí para as interfaces, né? Veja, a interface USB comum, convencional, que você conhece, a micro, USB micro B, tá? Que é uma interface chamada USB micro, basicamente para ligar celulares, né? Então carregar celulares. Então você encontra bastante voltado para dispositivos celulares essa USB micro. Aqui nós temos uma mini USB. Essa mini USB para ligar aparelhos domésticos, carregadores de GPS, tá? Então ele é um conector um pouquinho maior aí. E aqui o USB-B, que normalmente é utilizado em impressoras e scanners. Existem outras variações, pessoal, dessas USBs. As mais importantes que podem eventualmente estar aparecendo no concurso e já apareceu numa banca aqui do Paraná, são esses 4 aqui. Tá? Então, a USB convencional, que é USB-A, micro, B, mini B e USB-B. Aqui nós temos a evolução das portas USB. Então ela surgiu aí com a versão 1.0 em 1996. Como eu falei, foi um conjunto de empresas que elaboraram aí esta porta, né, para se tornar padrão. Ela surgiu na versão 1.0 e fazia uma taxa de transferência de 1,5 megabits por segundo. Tá? Em 98 eles melhoraram essa tecnologia, passando a transferir 12 megabits por segundo e surgiu o USB 1.1. Em 2000 surgiu a USB 2.0, ela é bastante utilizada hoje em dia ainda em muitos computadores, tá? 480 megabits por segundo, então já melhorou consideravelmente em relação às outras duas versões. Em 2008 surgiu a 3.0, 5 gigabits por segundo, né? Então tem quase 10 vezes mais rapidez que a 2.0. Se você reparar, ainda tem alguns computadores que trazem portas 2.0 e algumas, ou às vezes uma só, 3.0. Né? E agora, em 2013, surgiu, mais recente, né, 2013, surgiu a 3.1, que transfere 10 gigabits por segundo. Note
que ele usa os termos low speed, full speed, high speed, super speed e super speed mais. Esses termos não são utilizados em concurso, tá? Basicamente, o importante é eu saber das versões e da taxa de transferência em relação às portas USB. A USB, ela traz uma nova tecnologia, então ela contribuiu aí com o crescimento da tecnologia chamado Plug and Play, ou também PNP, que se popularizou com o Windows 95. Então veja que essa tecnologia, chamada PNP ou Plug and Play, veio junto aí com o Windows 95 com o objetivo de fazer com que dispositivos conectados ao computador fossem automaticamente reconhecidos. Então, você conectava o dispositivo e o próprio computador já tentava instalar. Plug, connect and play. E rode, e funcione. Então, conecte e já saia funcionando. Obviamente que nessa época do Windows 95, os americanos brincavam, até diziam que era plug and pray. Para quem não sabe, pray quer dizer rezar, então conecte e reze para funcionar, porque ele nunca reconhecia esse dispositivo, né? Então aqui nós temos uma imagem, ó, novo dispositivo, novo hardware encontrado, e ele vai tentar procurar a informação dentro do sistema operacional através da tecnologia PNP ou Plug and Play para fazer a conexão desse dispositivo e tornar ele apto ao trabalho. Aqui os dispositivos estão prontos para serem usados. O software de driver do dispositivo foi instalado com êxito. Então o objetivo dessa tecnologia, juntamente com a USB, foi fazer com que você conectou um dispositivo, ele automaticamente seja reconhecido sem que haja necessidade de você reiniciar o computador. A gente sabe que os dispositivos USB, eles não existe a necessidade de você reiniciar o computador, como também é até necessário que o computador esteja ligado já para ele fazer esse reconhecimento automático. Tá? Eu falei agora há pouco a respeito de driver, né, que os drivers foram instalados. E eu quero explicar uma diferença muito importante para vocês nesse momento, que é relacionado ao termo driver e o termo driver, que são separados por uma única letra, mas que tem um significado completamente diferente. Então vejam bem, o que é drive? São dispositivos de armazenamento, exemplos, HD, CD, DVD, disquetes, também unidades externas, quando conectado a portas USB, como HD externo, pendrive, cartões de memória, até mesmo um tablet você conecta e ele reconhece lá como um drive, né, de armazenamento, ou seja, um drive novo. Ó, aqui nós temos alguns exemplos, ó, unidade de disco rígido lá no computador, né, reconhecido lá como drive C, né, unidrive D, uma unidade ótica, e lá, né, um cartão de memória, um pendrive lá, Kingston, reconhecido como unidade E. Gente, então eu posso chamar isso aqui de drive, drive C, drive D, drive E, como também posso chamar isso de unidade, tá? Unidade C, unidade D, unidade E. As unidades ou drives A e B, normalmente, eles têm um histórico um pouquinho mais antigo, que são destinados a dispositivos de armazenamento que já caíram em desuso. A unidade A e B são destinados a disquetes, por isso que eles não estão aparecendo aqui. Então, porque são unidades que já caíram em desuso. Então, eu posso chamar o dispositivo de armazenamento tanto de drive quanto unidade. De vez em quando, a banca pode trazer no concurso de outra forma. Volume. Então eu tenho também, além de unidade e drive, eu tenho volume. Volume C, volume D, volume E, volume ou rótulo de dados, né? Então posso também chamar de rótulo de dados aí, onde eu tenho um nome para cada um desses volumes. É um termo mais DOS, né? Daquele sistema operacional mais antigo. De vez em quando a banca utiliza esse termo aí para representar esses dispositivos de armazenamento. Ok? Então, drive é o dispositivo de armazenamento. Se for dentro do sistema operacional, o drive é representado lá pelas letras, né, que constituem esses dispositivos de armazenamento. Agora vamos para o driver. Drivers são softwares que integram o computador com os periféricos, atuando como um verdadeiro controlador, transmitindo e interpretando dados entre o sistema operacional e uma peça de hardware. Então veja bem,
O que o driver faz? O driver é um programa, não tem nada a ver com o dispositivo de armazenamento que nós falamos, né? Driver aí do inglês, ele quer dizer motorista, né? E realmente ele vai conduzir, né, a instalação de um hardware. Por quê? Quando o sistema operacional reconhece ou tenta reconhecer um dispositivo, ele vai buscar quem? O driver desse dispositivo. O driver é o programa que faz o meio de campo entre o sistema operacional e o dispositivo de hardware. Atua como um verdadeiro controlador, né? Transmitindo e interpretando dados entre o sistema operacional e uma peça. Você conectou lá uma impressora no computador. Essa impressora vai ser instalada. Então, às vezes o pessoal usa CD. Ah, usei o CD que veio junto com a impressora, sem problema nenhum. Mas de um modo geral, quando você conecta um dispositivo plug and play lá numa porta USB, o próprio sistema operacional ele vai buscar no banco de dados dele onde está esse driver, onde está essa informação dizendo a respeito de como funciona aquele dispositivo, seja uma webcam, seja uma impressora, seja um scanner, enfim, o dispositivo que você está instalando. Ele achou o driver, ótimo, então agora ele vai informar para o sistema operacional como que esse dispositivo vai funcionar. Oi, sistema operacional, eu sou uma webcam. Ele fala, desculpa, mas eu não conheço a webcam, vou ver se eu tenho o driver dela. Vou lá no meu banco de dados, achei o driver. Fala, você é uma webcam, você é uma webcam da Creative, funciona com imagem HD, isso, essa sou eu mesmo. Muito bem, agora eu reconheço você e estamos prontos para começar a trabalhar. Então o driver é o programa que vai fazer o meio de campo entre o sistema operacional e o dispositivo de hardware. Tá? Ó, aqui nós temos no computador uma janela do gerenciador de dispositivos que mostra todos os dispositivos que foram reconhecidos através do driver desse computador. Eventualmente acontece de não reconhecer o dispositivo? Claro que acontece. Aqui eles estão todos reconhecidos, adaptadores de rede, adaptador de vídeo, né? Todos já foram reconhecidos. Memória, processador e etc. E quando não reconhece? Daí ele vai aparecer assim. O dispositivo foi encontrado, mas não está pronto para o uso. E nessa lista ele vai aparecer como dispositivo desconhecido. O que isso significa? Quando eu tenho uma lista e o dispositivo não foi reconhecido, significa que eu não achei o driver dentro do meu banco de dados. O que eu preciso fazer agora? Preciso do CD de instalação ou até mesmo entrar no site do fabricante e baixar o driver para que esse dispositivo seja reconhecido pelo sistema operacional. Ele não tem as informações através do banco de dados dele. Então ele vai aparecer como dispositivo não reconhecido ou desconhecido. Né? E aí, com o driver, você consegue fazer a inclusão desse dispositivo. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma interface mais nova, mais recente, de 2011, chamada Thunderbolt. Tá? Então essa porta foi desenvolvida aí basicamente entre a Intel e a Apple. Surgiu essa tecnologia de comunicação inicialmente nos computadores da Apple, não é proprietário. Às vezes o pessoal fala, não, surgiu na Apple, é da Apple. Não é da Apple. Né? Ela foi desenvolvida em parceria com a Apple. Não é proprietário porque existem outras empresas de hardware que trazem essa conexão Thunderbolt. E aí, o que é melhor hoje em dia? O USB ou a Thunderbolt, que é uma tecnologia mais recente? Vamos lá. Veja aqui o histórico de transmissão. A USB 2.0 tem um tráfego de 480 megabits por segundo, como nós já falamos, a 3.5, a 3.1, 10 gigabits por segundo. Veja que a Thunderbolt já chegando, como diz, né? Ela já chegou com 10 gigabits por segundo. A segunda geração está em 20 gigabits por segundo. E a terceira geração, que ainda está para ser lançada, 40 gigabits por segundo. Não sei dizer bem ao certo se ainda esse ano ou talvez ano que vem, tem essa opção de terceira geração do Thunderbolt, que vai chegar a esses 40 gigabits por segundo. Então veja que a última tecnologia que nós temos, ou a melhor tecnologia USB, é comparada à primeira tecnologia Thunderbolt. A Thunderbolt vai se popularizar? Difícil falar. É uma tecnologia que vai substituir o USB? A ideia é essa. Se vai acontecer, vai depender das outras empresas
alterarem as suas conexões. Então, preciso que o fornecedor de webcam, por exemplo, ele mude o conector da webcam. Preciso que o fabricante do pendrive, ao invés de USB, ele mude para Thunderbolt. Então, aí tem bastante especulação de mercado, tá? Mas é uma tecnologia... Professor, cai bastante isso aqui no concurso? Ainda não, tá? É uma tecnologia nova, eu estou apresentando essa tecnologia para vocês. Pode ser que eventualmente solicitem em concurso. Como sendo tecnologia nova, estamos aqui conceituando, né? Agora vamos falar um pouquinho a respeito da evolução dos processadores. Basicamente, gente, existem dois grandes fabricantes de processadores hoje no mercado. A Intel e a AMD. Aqui nós trouxemos já um pouco mais moderno, aí, mais dos anos 90 para cá, a evolução dos anos 90. Mas na verdade a Intel lançou seu primeiro microprocessador lá em 1971. Foi quando surgiu o microprocessador. Microprocessador. Que foi batizado de 4004. Tá? Então, o primeiro microprocessador da história foi o 4004. Depois disso, houve um processo de evolução. Veio o 8008, o 8086, o 8086, o 8286, 386, 486, 86, 586, veio a linha Pentium, né? E aqui começou uma briga muito grande entre essas duas empresas. A AMD não tem o histórico nem a tradição que a Intel tem, mas consegue rendimentos nos seus processadores equivalentes ou até algumas vezes superior, com relação à Intel. Então veja, nós vemos de uma evolução do Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 4. Aí vem algumas variantes, que são processadores com um pouquinho menos de cache, processadores um pouco mais baratos, por exemplo, como o Celeron. Tá? E aqui inicia uma nova fase, que são os processadores com 2 núcleos de processamento. Depois passou para 4 núcleos e veio ali a linha I, né? I3, I5 e I7. Em paralelo, lá nós também temos um processador Atom, né? Um processador um pouquinho diferente aí, fabricado pela Intel. Então, para atender alguns mercados, por isso que existem essas variantes, tá, gente? Assim como a AMD começou com o K5, que era concorrente do Pentium, o K6, K6-2, Pentium 2, K6-3, K6-3, concorrente do Pentium 3. Aí veio a linha Athlon, Aqui, às vezes, a banca pode tentar confundir um pouquinho você. Veja, o Athlon é da AMD e o Atom é da Intel. Então, às vezes, ele coloca uma variante aí numa questão, trazendo os dois e perguntando para você de quem pertence a quem. Aqui em paralelo nós temos também processadores de custo um pouco mais baixo, como o Duron, o Sempron. Aqui nós temos um segmento para processadores com multiprocessamento, ou seja, com mais de 2 núcleos. Aqui, gente, nós temos uma imagem de um processador de 4 núcleos, seria um quad-core, como se eu pudesse pegar esse processador aqui e abrir ele. Tá? Então eu tenho aqui as alimentações e os núcleos de processamento, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Há anos atrás isso aqui só trabalhava com um único núcleo, que a gente chamava de cérebro, o cérebro do computador. Então eu trabalhava com apenas um núcleo. E agora nós trabalhamos com mais núcleos aí. Aqui nós temos uma questão de concurso. Vamos falar a respeito dessa questão aí. Os microcomputadores e notebooks atuais, normalmente utilizam processadores de 2 grandes fabricantes, Intel e AMD, como nós acabamos de ver. Dentre os processadores da Intel se encontra a família de produtos. Pentium, Core e Athlon. Pentium é Intel. Core, linha i3, i5 e i7, Intel. Mas o Athlon não pertence à AMD. Core, Athlon e Celeron. Core e Celeron pertencem à Intel, porém o Athlon continua AMD. Core Intel, Celeron de Intel, Sempron, processador de mais baixo custo da AMD.
Pentium, Intel, Celeron, menos cache, um processador um pouco mais barato, Intel, e Atom, Intel também. Logo, nós temos como correto a letra D. E aqui, para finalizar, Atom, AMD, Celeron, Intel e Thurion, que é um processador também voltado para processador de mais baixo custo, também da AMD. Aqui outra questão, pessoal. Em um moderno computador, equipado com placa de rede, scanner, portas USB, os valores coerentes para a quantidade de memória RAM, capacidade de disco rígido e velocidade de clock do processador são A. 1,4 KB, 20 MB, 133 MB. Pessoal, aqui tem uma dica para eu dar para vocês, e eu já dei, na verdade, em outra aula. Quando eu falei que velocidade e frequência em hertz, tamanho e capacidade em bytes, comunicação, transmissão de dados, bits, e somente a velocidade do HD que nós podemos tratar como RPM. Vamos tentar resolver isso dessa forma? Veja bem, o que eu tenho aqui? Quantidade, capacidade e velocidade, ou seja, bytes, bytes e hertz. Bytes, bytes e hertz, eliminado. Bytes, eliminado. Bytes, ok. Hertz, ok. Está eliminado por causa da letra B. C, bytes, ok. Bytes, ok. Hertz, ok. Então essa aqui, para nós brigarmos, né? Bytes, bytes e hertz. Outra também dentro do padrão. E, bytes, bytes, opa, tá fora. Ficamos com letra C e D. Tá, como é que eu vou sair dessa dúvida agora? Gente, outra dica para vocês. De um modo geral, hoje nós utilizamos a faixa do giga, tá? Seja para memória RAM, seja para velocidade de processador. Então, de um modo geral, nós estamos trabalhando com essa unidade. O que pode mudar um pouco, e tem mudado, são os HDs ou SSDs, que estão na faixa do Tera, entraram na faixa do Tera. Mas também ocupa um grande espaço ainda relacionado à unidade giga. Tá? Então, para eu sair da dúvida aqui agora, 2 megabytes. 2 megabytes seria uma quantidade de RAM suficiente? Ora, se eu estou falando em giga, 2 megabytes está muito longe. 350 GB para capacidade, estaria dentro da faixa que nós usamos. 2.1 GHz também estaria dentro da faixa que nós utilizamos. Porém, elimino a letra C pelo fato de trabalhar com 2 MB de RAM, que é um pouquinho mais que a capacidade de um disquete. Para a memória RAM hoje, nós precisamos de, no mínimo, 1 GB para instalar aí o Windows. Né? Então, 4 GB de RAM, ok. 1 TB de disco, ok. E velocidade de processador, 2.9 GHz. Tranquilo. Resposta correta, letra D. Mais uma questão aqui, ó. Uma impressora conectada diretamente a um computador é considerada, em relação a esse computador, uma impressora matricial, sem fio, rede, local e padrão. Se ela está conectada diretamente ao computador, eu não posso dizer que ela é uma impressora matricial. Não tem como afirmar. Ela pode ser matricial, pode ser tinta, pode ser de sublimação, pode ser laser, pode ser 3D, eu não sei. Matricial é impressora de impacto, é um tipo de impressora. Mas eu não posso, só porque ela está conectada no computador, eu não posso dizer que ela é matricial. Impressora sem fio, se ela está ligada no computador, eu tenho como afirmar que ela é sem fio? Não tenho. Não posso dizer se ela é com fio ou sem fio. Se é uma impressora wireless, que disponibiliza a conexão wireless, né? É uma impressora sem fio. Ora, se está ligado direto no computador, não pode ser uma impressora sem fio, né? Não posso dizer isso. É uma impressora de rede? Essa impressora, se está ligado diretamente no computador, então não é uma impressora de rede. Não posso afirmar que é uma impressora de rede. Né? É uma impressora local? Parece que sim. É uma impressora padrão? Pode ser. Né? E agora, minha dúvida maior é aqui, ó, entre local e padrão. Matricial descarto, porque existem vários tipos de impressora. Se ela está ligada diretamente ao computador, não é uma impressora sem fio. Também não tem como eu falar se ela é wireless, né?
Aqui, se ela é uma impressora de rede, está ligado diretamente ao computador, o máximo que eu posso estar fazendo é compartilhando ela em rede, mas não posso dizer que ela é impressora de rede. Por quê? Impressoras de rede funcionam sozinhas e não em rede, né? Não através de um outro computador. Se for assim, aí é compartilhamento e não uma impressora de rede. Ela não depende de um computador, ela não fica escrava de um computador para funcionar na rede. Então, também não. Minha dúvida é local e padrão. Ela está conectada diretamente ao computador? É local? Sim. É uma impressora padrão? Não sei. Por quê? Às vezes você instala uma impressora no computador e ela está conectada ali. Mas de repente você tem uma necessidade de utilizar uma outra impressora que seja uma impressora, por exemplo, de rede, que ela vai imprimir em grande escala. Então eu tenho um fluxo muito grande de impressão e a minha impressora padrão, o que é a impressora padrão? Vamos fazer um parênteses aqui. É aquela impressora que você manda imprimir e sai direto nela. Então a minha impressora padrão vai ser essa de rede, que tem um fluxo maior, eu tenho um fluxo maior de impressão. Quando eu quero imprimir algo mais específico, de repente até uma impressão colorida, eu vou imprimir na minha impressora que está ligado diretamente ao computador. Então, nesse caso, a impressora vai ser local, sempre. Porque a impressora padrão pode ser uma impressora em outro computador, pode ser uma impressora de rede, ou pode, obviamente, ser a impressora que está ligada no meu computador. Mas isso eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que ela sempre vai ser uma impressora local, pois está ligado diretamente ao computador. Tá? Uma última questão aqui, ó, pessoal. Ao clicar a tecla Print Screen do teclado. Então o teclado tem a tecla Print Screen, para quem não sabe, captura toda a imagem que você está vendo no momento. Do teclado do computador. Uma réplica da imagem na tela do monitor será copiada para a área de trabalho e poderá ser inserida em um texto que esteja sendo editado no editor de textos. Então vejam bem, gente. Toda vez que no concurso aparecer este termo, área, tem que acender uma luzinha na cabeça de vocês. Luzinha não, o professor de informática não fala luzinha, ele fala LED. Né? Ele é mais atualizado. Então acende um LED na cabeça de vocês. Por quê? A banca gosta de fazer isso, falar área de trabalho e área de transferência. Ela gosta porque é um termo que começa igual, mas tem significados diferentes, porque depois do área vem área de trabalho ou área de transferência, com significados completamente diferentes. Então, essa é uma questão da CESP, que trabalha com o sistema de certo e errado, né? E aqui a gente vai identificar que a tecla Print Screen não manda para a área de trabalho, aquela área do desktop, e sim para um lugar chamado área de transferência. Ou seja, quando você colar a imagem no editor de textos, é possível isso? Claro, é possível. Através do Ctrl V você cola a imagem, só que ela não vai para a área de trabalho, ela vai para a área de transferência. Então quando você vai colar, ele vai buscar o que tem na área de transferência e trazer para o teu computador. Sendo assim, essa questão é errada. Pessoal, aqui nós finalizamos a parte de hardware. Para quem tiver interesse nas minhas aulas presenciais, eu sempre trago um vídeo aí, é um vídeo que está no YouTube, que é a saga de um processador, que ele traz um pouco do funcionamento, é um vídeo que traz um pouco do funcionamento do hardware, tendo como processador aí o principal personagem, né? Ele traz uma forma de desenho, um pouco mais animado, e um pouco mais engraçado, um pouco a respeito desse assunto que nós tratamos até agora, que é o assunto de hardware. Então, só para materializar um pouco isso em vídeo, para quem tiver interesse, assista, é um vídeo curto, deve ter uns 6 a 7 minutos, né? E que vai demonstrar um pouquinho de como funcionam os dispositivos em trabalho dentro do computador, ok? Por hoje é só, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.